E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E pessoal, o ano começou e queria desejar para vocês um feliz 2022, que seja um ano ótimo para todos nós, certo? E no vídeo de hoje vamos continuar a nossa saga sobre o Aquaman, né? Aqui não terá divisão em partes, vai ser um vídeo completo sobre o Aquaman da Terra 1 pré-crise, né? Consegui condensar toda a informação num único vídeo. Confere já nossas outras duas partes, né, que eu falei sobre a versão da Terra 2, né, que é a versão da Era de Ouro, e também sobre a origem de Atlantis na Terra 1 e também a origem desse Aquaman dessa versão da Terra 1 também. E vamos começar com a nossa pergunta clássica, né? Quando ocorreu a transição entre Terra 1 e Terra 2, né? Não foi com a nova origem, e sim com a criação do novo personagem, né? Seria o Topo, o povo que ajudava o Aquaman durante as suas missões na Era de Prata, principalmente, mas também um pouco também na Era de Bronze. Então esse foi o marco que fez a transição. No começo, o Aquaman da Era de Prata tinha histórias bem naquele padrão da época, né? Com uma pegada sci-fi, tinha até ele enfrentando alguns alienígenas, né? Também tinha algumas histórias também de viagens no tempo, né? Tem uma história até que ele viaja para o futuro, onde até os oceanos secaram, né? Assim, na Terra. E também tem história até que ele viaja para o passado, tempos de dinossauros e tudo mais. Então é toda aquela loucura padrão Era de Prata. A maioria das histórias do Aquaman na época era história solo, né? No máximo ele tinha alguma ajuda dos animais, né? Do Topo e outros lá. E somente em 1960 que o Aquaman ganhou o seu primeiro ajudante atlanteano, que foi o Aqualad. O Aqualad, ele é um atlanteano que nasceu com os olhos na cor roxa, né? E quando isso acontece, teoricamente, eles teriam dificuldade de sobreviver em Atlântida, né? Eles iam perder os poderes. Então, a criança que nasce assim, geralmente ela é enviada para a superfície. O Aqualad ele não perdeu os poderes, ele conseguiu sobreviver em Atlantis, mas ele tinha medo dos peixes, né? E uns anos depois, quando os pais dele morreram em um acidente, o povo de Atlantis o enviou para a superfície por causa dessa fobia, eles não sabiam como lidar. E quando o Aqualad chega na superfície, o Aquaman o acha, ensina a perder medo dos peixes e adota como novo protegido. E é aí que ele recebe o nome Aqualad. Uma coisa que eu fiquei bastante na dúvida é que o nome verdadeiro do Aqualad é Garth, mas eu tô achando que esse nome só veio no pós-crise, porque até onde eu li, sempre o chamavam de Aqualad. Só se foi na fase do Titãs do Pérez, lá que eu não cheguei a reler essa parte. Então, pelo menos não tinha um nome verdadeiro ali. Um outro detalhe que seria a limitação de poderes do Aqualad e do Aquaman é que eles não poderiam passar mais do que uma hora fora d'água, né? Senão eles entrariam em coma e morreriam. Até então nessas histórias, o Aquaman nunca tinha ido visitar Atlantis. O Aqualad ele foi expulso de lá, né? E também por conta dessa limitação que não podia passar mais de uma hora, né, fora d'água, aonde é que eles moravam, né? Seria até uma pergunta válida. Depois foi até mostrado numa revista que eles moravam dentro de uma caverna no oceano, né? Que eles até batizaram de Aqua Caverna. E nessa história é até interessante porque assim, o Aquaman realmente ele nunca tinha ido para Atlantis e um certo dia ele recebeu uma mensagem de socorro de lá. Então ele foi ajudar lá o pessoal de Atlantis contra umas criaturas do mar. No fim, o Aquaman e o Aqualad eles recebem o título de embaixadores de Atlantis, né? Seria a conexão de Atlantis com o pessoal da superfície. A próxima personagem que é bem importante e vale a pena comentar logo é a Mera. A versão pré-crise dela é bem diferente da versão que nós conhecemos hoje em dia. Ela não era habitante da Terra 1, na verdade ela era de outra dimensão, é a quarta dimensão, chamada Dimensão Aqua. E também ela é rainha de um reino dessa dimensão, né? E na história de origem da Mera, um criminoso tomou a coroa da cidade dela e ela fugiu para a dimensão da Terra 1, né? Vou até achar que é a terceira dimensão. E lá ela conhece o Aquaman e o Aqualad. Eles vão até a dimensão Aqua e conseguem derrotar esse vilão, voltando tudo ao normal, né? E após esses eventos, a Mera aparece de vez em quando na Terra 1, né? Ela vai e volta em algumas missões. Até que o Aquaman a convida para morar em Atlantis. Até os dois ficavam se flertando por um tempo, né, e tal, aí já dava a imaginar qual seria o futuro. E até que um certo dia, na revista Aquaman número 18, o rei de Atlantis, chamado Juvo, né, ele morre e o Aquaman é convidado para assumir o trono. Não tem nenhuma relação de parentesco entre os dois, né? E pela lei, ele deve escolher uma esposa. Só que ela tem que ser atlantiana, né? Então o Aquaman nomeia a Mera como uma cidadã honorária de Atlantis e a pede em casamento. Aliás, eu acho que esse foi o casamento mais rápido do universo DC e eu também acho que foi o primeiro que mostra uma cerimônia de casamentos nas HQs, né? Se vocês conheceram antes, coloquem aí nos comentários.
Esse casamento ele foi recontado no pós-crise, né, como um flashback, e é legal que eles adicionaram os jovens titãs também na cerimônia, né? Porque assim, nessa época dos anos 60 que estava acontecendo esse casamento, o Aqualad já fazia parte dos titãs, né? Contamos aqui no vídeo da semana passada, só que eles não apareceram, somente a Liga da Justiça. Então, eles fizeram essa correção no pós-crise. E se você achou o casamento rápido, né, com poucas edições, 5 edições depois nasce o Aqua Baby, né, que demora muito tempo até ganhar o nome de verdade, que depois se chamou Arthur Curry Jr., né? E na primeira aparição dele, ele já possui uns poderes bem perigosos, quase que ele destrói a cidade de Poseidones, até eles são banidos, mas depois o Aqua Baby perde esses poderes e eles retornam para Atlantis. E tem até uma história que o Aqua Baby ele cresce artificialmente, mais ou menos na idade do Aqualad, e ele assume a identidade de Aqua Boy, mas isso só dura uma única edição. E a próxima personagem que vale a pena comentar é a Aqua Girl, né? Nós já falamos que teve uma versão na Terra 2 da Era de Ouro, e antes de falar da versão mais conhecida dela, teve também uma outra versão também nessa Terra 1. Ela era uma atlantiana que, assim como o Aqualad, tinha nascido com os olhos roxos. Então ela foi deixada para ser encontrada pelos seres da superfície. A Lisa, ela tinha os poderes normalmente, até que um certo dia ela perdeu todos eles, justamente por causa dessa mutação. E somente em Aquaman número 33 que surge a Aquagirl mais popular, né? Que pelo menos o nome dela é Tula, e ela é a interesse amoroso do Aqualad. Ela não aparece tanto quanto deveria, mas ainda assim virou uma personagem popular que existe até hoje. E um outro personagem bem importante que também surge nesse ano é o Vulco, né? Até tanto que a aparência dele na primeira edição é bem diferente da aparência que virou depois, né? Mas tudo bem. E o Vulco, ele é um brilhante cientista de Atlantis, ele até aparece no filme do Aquaman e é interpretado pelo Willem Dafoe. Durante a Era de Prata, as histórias do Aquaman eram bem simples, né? Se resolviam na mesma revista. Mas quando faz a transição para a Era de Bronze, isso dá uma mudada. Na verdade, as histórias começam a ficar mais elaboradas, né? Com os arcos até um pouco mais pesados também, e duravam várias edições. E um plot que é bem recorrente nas histórias do Aquaman é alguém querer vir tomar o trono dele em Atlantis. E essa história aconteceu justamente assim, porque o Aquaman estava fazendo muitas missões ao redor do planeta, né? Porque praticamente o mar é muito gigante, né? Tem muita coisa para fazer. E ele estava passando pouco tempo em Poseidones, porque ele tem muitas burocracias, mas ele não estava conseguindo resolver nada. Um certo dia, o Conselho de Atlantis decidiu destronar o Aquaman e colocar um cara chamado Cashel no poder. Só que depois esse Cashel, na verdade, é revelado ser um vilão, até do Lanterna Verde, né? Um vilão tubarão. Após esses eventos, o Aquaman não voltou a ser rei de Atlantis. Na verdade, o Vulco assume o trono e tem justamente o apoio da Mera e do Aquaman para fazer esse trabalho. E já que falamos do Cashel, vamos aproveitar essa deixa e falar de outros vilões, né? Porque assim, você pode até se perguntar, no pré-crise existia, por exemplo, o Orm, né, o Mestre dos Oceanos, ele queria o trono que nem é hoje em dia? Sim, ele existe e na verdade ele não queria o trono. E no pré-crise, o Orm, na verdade, ele é filho do pai do Aquaman com uma outra humana. Ou seja, que o Orm ele é 100% humano. E ele sempre odiou o Aquaman, né, que é o meio-irmão, porque o Aquaman tinha poderes e ele não. E certa vez ele perde a memória sobre ser meio-irmão do Aquaman, mas ainda assim continua odiando ele. E o maior objetivo do Mestre dos Oceanos aqui é obter o soro X que faz com que os humanos comuns possam respirar debaixo d'água. Então ele queria realmente ser um atlantiano. Um outro vilão que particularmente eu gosto bastante é o Arraia Negra, né? No começo ele até aparece pouco, isso é melhor trabalhado na Era de Bronze. E depois até fala que seu objetivo era dominar os oceanos para virar um lar para as pessoas negras que nem ele, né? Que são pessoas que são oprimidas pela sociedade da superfície. Uma cena bem marcante nos quadrinhos é a cena que ele sequestra o Aqua Baby. Ele até obriga o Aquaman e o Aqualad a lutarem um contra o outro. Enquanto isso, o Aqua Baby ele acaba morrendo sufocado, né? Uma história bem pesada. E o Aquaman ele acaba ficando cego por vingança. Ele parte atrás do Arraia Negro, sendo que talvez ele tinha uma chance de ressuscitar o Aqua Baby. É tanto que o casamento dele com a Mera quase termina por conta disso. Durante esse arco da morte do Aqua Baby, são apresentados os Idilistas, né, que seriam uma tribo escondida de atlantianos pacifistas que se exilaram da cidade de Poseidones. Eles têm justamente a característica, os olhos roxos, o mesmo do Aqualad. Isso até muda a origem do Aqualad, né, porque até aqueles pais que eu contei na história de origem dele, talvez sejam só pais adotivos.
Ele vai até em busca do que aconteceu com seus verdadeiros pais, justamente nessa cidade secreta. E lá o Aqualad descobre que seu pai era justamente o rei dos Idilistas, né, que seria o rei Tar. Só que ele era louco e ele queria até atacar outras cidades de Atlantis e outros países também, começando uma guerra. Para proteger a própria raça, já que eles eram pacifistas, um grupo do Conselho dos Idilistas eles tiveram que matar o próprio rei. Eles até deixaram a rainha Berra, né, que é a mãe do Aqualad, fugir com ele, para não sofrer nenhum mal. E essa história só vai ser complementada somente no pós-crise. Outro vilão recorrente seria o pescador, né, que ele realmente usa uma vara de pescar como arma. Ele também até usa um capacete que esconde grande parte do rosto e ele é conhecido como sendo um criminoso internacional. No começo ele até tinha um soro que fazia qualquer ser vivo aumentar de tamanho, mas eu acho que depois ele perdeu esse poder. A próxima vilã seria a Hyla, que seria a irmã gêmea da Mera, que foi exilada da Dimensão Aqua pelos seus crimes. E por fim, vale comentar até um vilão que voltou recentemente naquela revista do Aquaman 80 anos, que seria o Aquabeast. Eu não sei qual o nome que ficou aqui no Brasil, se ficou Aquafera, outro nome, se vocês souberem, deixem nos comentários. Mas na verdade ele era um playboy chamado Peter Dudley e ele se apaixonou pela Mera. Então ele pediu para um cientista o transformasse em uma cópia do Aquaman. Só que o procedimento não deu muito certo, né? Na verdade até ele ficou com poderes, mas a aparência dele ficou meio deformada. Ele ficou meio que um brutamontes, quase como um Aquaman bizarro. E uma das últimas histórias do Aquaman pré-crise, até preciso que você reveja a nossa parte 2 do vídeo para entender um pouco melhor. A Atlana, mãe do Aquaman, na verdade ela tinha morrido pouco tempo depois do Aquaman ter nascido, né? Na verdade só que ela retorna à vida graças ao soro que ela tomou no tempo que Atlantis não era submersa. Só que o problema é que esse soro fez ela perder a sanidade. Ela constrói um androide com o corpo do deus Poseidon e ela faz um download das memórias do pai do Aquaman nesse corpo, né, nesse androide. E a Atlana depois recuperou a sanidade graças à sua irmã Atlena, que estava presa no limbo e consegue ajudar todos. No fim, os pais do Aquaman, né, eles morrem novamente, mas dessa vez de propósito para não desafiar a morte. E para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre algumas curiosidades, né? A DC, ela adorava contar histórias das versões adolescente ou criança de seus heróis, né? O Superman teve a fase Superboy, teve a fase Super Baby, o mesmo aconteceu com a Mulher Maravilha, né? Que tinha a Moça Maravilha e a Criança Maravilha. Então, se for procurar, tem até vários com isso aí. E o Aquaman não ficou para trás, né? Enquanto adolescente, ele já atuava como o Aquaboy. Uma outra curiosidade é que o Aquaman tinha seu próprio duende, que o ajudou em várias das suas missões na Era de Prata. O seu nome era Quispe, né? E nessa versão pré-crise ele era de uma espécie que vivia em uma caverna subterrânea. Já no pós-crise ele voltou a existir durante um pouco tempo e agora ficou estabelecido que ele era um ser da quinta dimensão, né? Que nem o Mr. Mxyzptlk pro Superman e o Batmirim pro Batman, né? E seu nome mudou, agora era Quispe. E outro detalhe é que antes do Super Amigos, em 67, surgiu o primeiro desenho do Aquaman que teve 36 episódios. Eu acho que aí foi o começo da zoação com ele, né? Pela maneira que ele se comunicava com os peixes e também pela cena tosca dele e do Aqualad andando de cavalo marinho. Swift and powerful monarch of the oceans, with ability to summon and command all creatures of the deep. Aquaman, who with his teenage ally Aqualad guards and defends. É tanto que o cavalo marinho do Aqualad, que é o Sea Imp, né, ele tinha aparecido primeiro nas HQs, né, porque o Aqualad não tinha recebido uma estátua em Atlantis, né, para compensar ele ganhou esse cavalo marinho. E depois até surge o Storm, né, que seria o cavalo marinho do Aquaman, né. Bom, pessoal, contamos tudo, só ficou faltando a parte do Aquaman na Liga da Justiça, mas vamos contar quando for falar dessa equipe, e até porque no começo dos anos 80 a Liga se dissolveu e foi criada a Liga Detroit, que o Aquaman é o líder dessa equipe, então é uma fase bem importante para ele, né? Mas de histórias solos nós cobrimos tudo. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal. Vamos tentar crescer cada vez mais agora em 2022. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa saga do Aquaman. Nós vamos terminar tudo, fazer tudo sobre ele, certo? Então, até a próxima semana e valeu!